No vídeo de hoje, nós vamos comentar essa palhaçada que é esse governo e aqui essa reportagem aqui da bonita aqui, ó, a Andréia Sade, apresentadora da Globo News, que só não fala mais merda porque ela é uma só. A Haddad diz que reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada após a articulação da extrema-direita. Agora, me explica aqui uma coisa. O que seria extrema-direita? Esses caras, eles são psicóticos, porque eles perdem o contato com a realidade. O que seria extrema-direita? Uma pessoa que fidedignamente defende a família, defende valores e etc. O que seria extrema-direita? Porque a extrema-esquerda, o comunismo, a Rússia, Cuba já nos mostrou o que é extrema-esquerda, mas o que seria extrema-direita? O que a extrema-direita já cometeu de crimes? Quais foram os crimes da extrema-direita? Eu tô falando, essas pessoas estão querendo deixar a gente louco, mas não vão conseguir não. O encontro com Scott Bessent estava marcado para quarta-feira, segundo ministros da Fazenda, mas foi cancelado após a atuação de militância diplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca. Ele está falando do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Agora, como é que pode um governo de uma nação de 200 milhões de pessoas não ter articulação porque duas pessoas estão argumentando o que de fato está acontecendo dentro do Brasil? É uma loucura. E a Globo presta esse desserviço. Se você assiste Globo, você deveria rever os seus conceitos, tá? Reveja os seus conceitos. Se você vai pela opiniãozinha da Andréia Sade e companhia, da Matusa, sei lá como é que é o nome, da Mira Leitão, você reveja os seus conceitos, tá bom? Porque muito provavelmente você pode até estar tentando absorver informações, mas você está ficando esquizofrênico. Você pode ter certeza. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse em entrevista exclusiva ao programa Estúdio I, nessa segunda-feira, que a reunião prevista para acontecer na próxima quarta-feira com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir tarifaço, foi cancelada após a atuação de forças de extrema-direita que atuam nos Estados Unidos. Ora, meu Deus do céu, todo mundo está cansado de saber, a tarifa está sendo aplicada por causa do Alexandre de Moraes. A tarifa está sendo aplicada porque o Brasil está envolvido. Tem gente no poder no Brasil, sofreu sanções. E aí eles ficam vendendo situaçõezinhas que não existem. E aí o nosso ministro disse o seguinte: a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita, duas pessoas. As forças, que são duas pessoas, tá? Que atuam junto à Casa Branca, teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores e a reunião virtual, que seria na quarta-feira, foi desmarcada, disse Haddad. Esse Haddad é ridículo. Você sente que ele é ridículo. Você percebe que ele não transmite nenhuma segurança de absolutamente nada. Ele não transmite segurança cognitiva, ele não transmite segurança política. Vai lá e olha o que ele fez em São Paulo. As pessoas querem ver o Satanás, querem ver o demônio, mas não querem ver o Haddad. Mas vamos lá, segundo o Haddad, no dia 20 de julho, o presidente Lula pediu para ele entrar no circuito e tentar marcar uma reunião com Bessent, depois de saber que o ministro já havia se encontrado com o secretário do Tesouro em maio, antes de Trump anunciar as tarifas de 50% para produtos brasileiros. Naquela ocasião, de acordo com Haddad, o encontro foi produtivo. As tratativas para uma reunião começaram no dia 21 de julho, segundo o ministro, mas não foram adiante. Aguardamos até a semana passada, o e-mail marcado, o dia e hora. O que chegou, disse o Haddad, foi um e-mail com o cancelamento do encontro previsto inicialmente para quarta-feira. Argumentaram falta de agenda, uma situação bem inusitada. O que fica claro para nós que é uma questão comercial não está em foco, afirmou o ministro. Olha só, provavelmente lá na pasta da Fazenda deve estar muita coisa vindo, muita coisa pesada para o Brasil. Essa que é a verdade. Para ele estar num programa de televisão fazendo essa fofoquinha que teve uma reunião desmarcada, porque isso é um fracasso diplomático. Diga-se de passagem, você não conseguiu uma reunião através de uma videochamada de WhatsApp, isso é um fracasso total.
Então, provavelmente está vindo coisa muito pesada para o Brasil em 2026, 2027, economicamente. E aí ele já precisa criar subterfúgios para poder argumentar depois, né? Não foi culpa minha, foi culpa da extrema-direita. Um post na rede social X, no dia 30, portanto, depois do início das tratativas para o encontro com Haddad, Benza descreveu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é o responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, gente, presta bem atenção numa coisa aqui que eu vou falar com vocês. O sistema vai expurgar o Alexandre de Moraes, o PT e companhia. Sabe quem é o sistema? É quem tem o dinheiro, os banqueiros, as indústrias. É esse pessoal que detém o dinheiro. Vocês têm que entender que a sociedade, quem manda na sociedade, não são as autoridades. Eles podem deter o poder legal ali, mas quem manda na sociedade é quem tem o dinheiro. O sistema vai expurgar essa galera. Já está no mundo inteiro isso já começou. Olha no Chile, olha na Argentina, o sistema expurgou eles. É tudo de direita. Olha nos Estados Unidos, no mundo inteiro está acontecendo uma onda de direita. E o Paulo Guedes fala muito sobre isso. Só que todo mundo fala, taxa o cara de louco. Tá bom, então vamos lá, né? Não há coincidência. Segundo Haddad, poucos dias depois que ele anunciou seu encontro com Bensett, eu falo assim mesmo, tá? Bensett. Eduardo Bolsonaro falou publicamente que inibiria qualquer contato entre os governos brasileiros e americanos. O ministro acredita que foi isso demonstra a interferência para impedir a reunião. Eduardo publicamente deu entrevista dizendo que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos. E depois disso aconteceu o episódio do cancelamento da reunião. Depois da entrevista, ele de que agiria contra os interesses do país. Ele não falou isso. Não há como não relacionar uma coisa à outra. Não há coincidência nesse tipo de coisa, disse Haddad. Ou seja, uma fofoquinha, hein? Que fofoquinha. E veja bem, se o Eduardo Bolsonaro tivesse esse poder, como ele está querendo vender na Globo, o que está acontecendo é uma violação clara, a supressão de muitos direitos de uma maneira clara. Só que o sistema ainda foi tolerando. Só que esses caras entraram numa espécie de psicose. Eles perderam o contato com a realidade. E eles vão levar isso até a última consequência. Eles acreditaram na própria mentira que eles estão contando. Essa que é a verdade. O ministro disse que ainda tentou remarcar o encontro junto à assessoria do secretário do Tesouro, mas não teve sucesso. Um pouco ingênua, diz Haddad sobre fala de Tarcísio. E é isso. Ele quer minar qualquer... que o Tarcísio também não é todo de direita. Ele se aliou ao Centrão, tá? Mas isso é uma outra história. O ministro também comentou uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cobrou uma ligação do presidente Lula a Donald Trump. Para Haddad, a afirmação é um pouco ingênua. Em evento do agronegócio nesta manhã, Tarcísio afirmou que reuniões entre os dois países não são suficientes. Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença, diz o governador Tarcísio, né, no caso. A afirmação do governador é, no mínimo, um pouco ingênua. Talvez uma pessoa que ainda não tenha traquejos das relações internacionais. Ora, como é que ele está falando que o Tarcísio não tem traquejo das relações internacionais? Ele, como ministro da Fazenda, não consegue ter uma reunião de Zoom, via Zoom, e o cara tá lá, o deputado tá lá praticamente sem mandato, cara, um alto exílio, e ele consegue ter a relação. É assim, é uma loucura. Os caras vivem uma contradição, eles vivem uma auto-loucura. Não funciona assim, disse o Haddad. Quando dois chefes de Estado se falam, existe preparação prévia para que a reunião, telefonema, resulte na melhor condição de negociação para os dois países, disse o ministro. Olha, vocês estão percebendo que é uma coisa especial, né? É uma matéria especial da Andréa Saad aqui para as justificativas, as fofoquinhas, devia se chamar assim, a fofoquinha do Haddad por Andréa Saad.
também afirmou que a medida provisória criada pelo governo Lula em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, imposto pelo presidente Donald Trump, prevê 3 linhas de atuação junto às empresas brasileiras: financiamento, compras públicas e uma parte que envolve análise de impostos. E é isso. Quer dizer, esse cara, ele vive uma loucura, uma esquizofrenia, e aí ele tem que justificar na Globo, ele tem que criar material para poder, posteriormente, embasar a merda que ele fez lá na pasta da Fazenda. Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixa o seu like se você ficou até agora, e até amanhã.